Bom dia. Romanos 10. De Romanos capítulo 10. Caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos israelitas é que eles sejam salvos. Tem muita gente que acredita que todos os israelitas, todos os judeus serão salvos. E não é assim. Paulo aqui já deixa bem claro que ele orava já naquela época, ele intercedia, o desejo dele é que eles fossem salvos. Jesus veio para os judeus, inicialmente veio para os israelitas, mas estes o rejeitaram. E por isso, graças a ele, a palavra nos alcançou, né? Paulo, inclusive, ele faz uma referência dizendo que nós éramos, por exemplo, a oliveira brava, né? Que fomos enxertados. Mas se os judeus, os israelitas, se arrependerem, se converterem ao Senhor, sim, aí serão salvos. Mas caso contrário, não. Infelizmente, os judeus, eles não acreditam em Jesus. Jesus, para eles, foi um profeta somente. Eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, era o Messias. Prova tal que eles estão esperando até hoje a vinda do Messias. Até hoje eles esperam. Enquanto nós já estamos esperando a segunda vinda, o retorno. Eles estão esperando o Messias. De cada hora nós vemos uma coisa, eles falando, não, sinal esse, sinal aquele. Agora teve da novilha, da bezerra vermelha, e do sol e daquilo, e não tem nenhum fundamento bíblico. Eles estão ainda perdidos na religião. Mas também não podemos trazer essa palavra para nós. É que eu gostaria também, o desejo do meu coração, eu oro também para isso, é que todos aqueles que se identificam como cristão fossem salvos. Eu digo porque a maioria que estão frequentando hoje igreja evangélica, estão dentro de um templo qualquer, muitos se acham que estão salvos, apesar de estar vivendo o engano de uma religião. Porque não foram ensinados corretamente, não foram ensinados de acordo com a palavra de Deus. Por isto, eles acreditam em algo que não é verdade. Mas eu gostaria que todos fossem salvos. Versículo 2. Porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base real o conhecimento. A base da nossa fé é Jesus. E hoje porque que, apesar das pessoas falarem que amam a Deus, que amam Jesus, crer nele, eles não têm o conhecimento verdadeiro. Prova tal que muitos se dispõem a fazer barganha com Deus, trocas, desafios, né? Tentam comprar bênção, outros tentam exigir de Deus a bênção, né? Tem de tudo. E acham que isso é normal. São muitos que gostam de exigir de Deus, né, uma solução à bênção. Eles não reverenciam Deus como deveriam. Eles não percebem que são servos, que todos nós somos servos do Senhor. E como servos, temos que reverenciar o nosso Senhor. Tá? Nós não podemos, de maneira alguma, levantar os nossos olhos altivos
para exigir, para falar, para determinar nada. São muitas religiões que eu vejo determinando a bênção. Quem somos nós para determinar a bênção? Quem abençoa é o Senhor. Então nós estaríamos determinando ao Senhor, estaríamos mandando, exigindo do Senhor. Então esse povo que acha que ama a Deus, mas não amam realmente porque não tem conhecimento. Nós temos que buscar conhecer o Senhor, e a melhor maneira de nós conhecê-lo é através do Evangelho, é através da palavra dele. É na palavra, é no Evangelho que ele se revela a nós, porque ele é o Evangelho. Pois não, versículo 3, pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não submeteram a justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Ainda hoje eu vejo pessoas, pregadores, pastores, fazer pregações baseadas na lei. Eu vejo pregadores basear suas pregações lá em Deuteronômio, em Levítico, em Números. Mas hoje nós temos que falar de Jesus, nós temos que pregar Jesus, Ele que é a salvação. Moisés não salva ninguém, Ezequiel não salva ninguém, Jeremias não salva ninguém, Arão não salva ninguém, Samuel não salva ninguém. Daniel não salva ninguém. O único que salva é Jesus. Tá? Mas Moisés determinava, o fim da lei é Cristo. Versículo 4 dizendo, a lei se encerra em Jesus. A partir daí nós vivemos na graça. A partir daí nós vivemos em Jesus. Nós não interessa a lei para nós. Algo que na lei exigia, determinava, está, mas e Jesus, o que ele diz? Temos que entender, temos que compreender isto. Lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus ainda se transformou, ele estava ali no corpo glorificado, e surgiu também ali Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Deus Pai, disse assim, este é o meu filho amado. Se referindo a Jesus. E diz, a ele ouvi. Ou seja, nós devemos ouvir Jesus. Nós não devemos ouvir Moisés. Nós não devemos ouvir os profetas. Temos que ouvir Jesus. É Ele. Tudo é Ele. Vamos parar de buscar versículos, palavras lá do Antigo Testamento, lá na lei, nos profetas, que nos favoreça, que tem algo que gostamos. Mas vamos viver o Evangelho, é o que Jesus disse. É isto que tem que ser. Jesus disse que a lei e os profetas vigoraram até João Batista, e que a partir daí os homens se esforçam para entrar no reino. Ou seja, a lei foi até a vinda de Jesus. Depois, quando o primeiro pregador, João Batista do Novo Testamento, desde então nós temos que lutar contra nós mesmos, contra os nossos desejos, contra as nossa carne, nosso querer, para nós podermos alcançar o reino. Porque hoje o nosso alvo é Jesus. Porque o fim da lei é Cristo, para justificação de todo o que crê. Só os que crê. Se nós cremos em Jesus, nós vivemos nele. Não vivemos em outra coisa. É necessário entendermos isso. Eu não consigo compreender muito quando eu vejo pregadores fazendo questão de fundamentar as suas pregações
os seus ensinos, baseado em livros da lei ou dos profetas. Nós temos que falar de Jesus. Versículo 5. Ora, Moisés ensina desta maneira sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Todavia, a justiça que vem da fé declara: não digas em teu coração quem subirá aos céus, isto é para trazer do alto a Cristo. Ou ainda, quem descerá ao abismo, isso é para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Moisés, a lei de Moisés, dizia que a justiça vinha da lei. Hoje a nossa justiça vem de Cristo, não é da lei, é de Cristo. E nós não podemos questionar nada, porque Cristo, ele recebeu todo o poder, tanto no céu quanto na terra. A palavra do Senhor diz que todos os joelhos dobram diante dele. Então quem domina no céu é Cristo, quem domina na terra é Cristo. Lá no inferno é Cristo, porque tudo é ele. Quem manda para o inferno é ele, quem conduz a vida eterna, ele, tudo é ele. Então, nós não podemos ignorar o fato de que ele é o Senhor, é o nosso Senhor. Então não temos que viver numa lei, tentando cumprir uma lei que já se cumpriu nele. O que nós temos que fazer? Confessar que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. Mas para nós confessar é necessário nós crermos no nosso coração. Porque são muitas as pessoas que falam: não, Jesus é Deus, Jesus é maravilhoso, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Só que fala da boca para fora. Por que da boca para fora? Porque não crê. Não adianta nós falarmos se não crer. O Senhor conhece o nosso coração. Ele examina os nossos corações. Então é necessário nós falarmos, mas é necessário primeiro nós crermos. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você acredita que Jesus morreu na cruz, que ele entregou a vida por nossa causa? Acredita que ele foi ressuscitado por Deus? Você acredita que ele vive para sempre, que ele não está morto? Se você realmente acredita, então você confessa que ele é o Senhor e você será salvo. Não adianta você confessar se você não crer. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo que nele crê jamais será decepcionado. Todos que creem em Jesus, que acreditam em Jesus, jamais será decepcionado. O fato de nós crermos em Jesus automaticamente nos leva à obediência.
Porque se eu creio, eu acredito, eu sei quem é Jesus, eu sei o que ele espera de nós, qual o comportamento que ele exige de nós. Então eu vou viver de acordo com a palavra dele, mesmo porque eu tenho medo de desobedecê-lo. Eu sei que se eu desobedecê-lo, ou seja, se eu não agir em conformidade com a palavra dele, se eu não agir em conformidade com o seu evangelho, com certeza eu vou ser enviado para o sofrimento eterno. Eu vou ser enviado para a morte eterna. Então, por este motivo, quem crê, obedece. Aí quando nós vemos pessoas em total desobediência, mesmo que esteja citando o nome de Deus, nós sabemos que essa pessoa não crê nele. Você crê, você vai obedecer. Você vai ter medo. Você sabe que não vai poder errar, não vai poder vacilar, que tem consequências. Então, é necessário crer. Crer no Senhor. Conforme diz a Escritura, todo o que nele crer jamais será decepcionado. Não existe decepção. Eu creio na palavra de Deus, eu creio em Jesus, eu creio no Evangelho. Então tudo que está no Evangelho, a promessa do Senhor acontecerá. Tudo se cumprirá em nossas vidas. Creia no Senhor. Então é necessário primeiro crermos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus tem que saber que ele é galardoador daqueles que o buscam. Para me aproximar do Senhor, eu tenho que saber que ele é Deus, que ele é bom, que ele é amor e que ele é abençoador, galardoador de todos aqueles que o buscam. Se nós buscamos ele, se nós temos fé, nós receberemos. Mas é necessário crer. E depois que nós cremos, então nós fazemos a confissão da fé com os nossos lábios. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Ah não, pastor, mas eu não sou evangélico. Você vive a palavra de Deus? Porque essa questão de hoje evangélico, a questão de falar que é crente, não. A questão é, você é um discípulo de Jesus? Você acredita nele? Você crê nele? Você pratica a palavra dele? Primeiro passo. Você vive em conformidade com o evangelho dele? Porque se não for assim, não adianta nós falarmos sobre os crentes, somos evangélicos ou qualquer coisa, se nós não cremos. Eu sempre digo, gente, falar até papagaio fala, maritaca fala. Mas e o nosso coração? O Senhor conhece o nosso coração. Ele examina os nossos corações. É necessário crermos. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós cremos, nós temos fé, sabemos quem Ele é, aí nós o clamamos, nós invocamos o nome do Senhor e alcançamos salvação. Por que alcançamos só? É só porque eu clamei o nome dele? Não, porque eu creio. Eu clamo porque eu creio. E como eu creio, eu vivo em obediência. Consequentemente, a palavra se cumpre em minha vida. Então, clamo, eu recebo do Senhor sim a bênção, recebo a bênção da salvação. Como está escrito, porque versículo 13, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. No entanto, como invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar?
E como ouvirão se não há quem pregue? Como vão acreditar, como vão clamar a Deus se não crer? Como vão receber respostas do Senhor se eles não acreditam? Vão pedir por pedir. É a mesma coisa que você está olhando para uma figura abstrata. Mas se você crê, você acredita, você sabe, você tem certeza, está no seu coração, na sua mente, que Jesus está vivo, que Jesus é real, que Jesus é a verdade. Você crê, você então clama e responde. Mas como crerão se não viram falar? Não é só porque não ouviram falar, porque nunca foi pregado o evangelho. Não, às vezes, mesmo estando dentro de templo. Mas as pessoas, hoje os templos, os pregadores não têm a preocupação de ensinar o evangelho. Ou seja, se não estão ensinando o evangelho, não estão ensinando Jesus, porque Jesus é o evangelho. Então nós temos que ensinar sobre Jesus. Como que as pessoas vão acreditar se não foram ensinadas a crer? É preciso que pregadores legítimos, verdadeiros, homens chamados por Deus, se levantem e comecem a ensinar o evangelho para as pessoas. Não esse evangelho de barganha, não é o evangelho da troca, dos amuletos, do comércio, mas o evangelho de Jesus Cristo. Que as pessoas comecem realmente a buscar pregadores comprometidos com a palavra de Deus. E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Ah, pastor, que tem muita gente pregando, sim, mas o que eles estão pregando? É Jesus Cristo? É o evangelho de Jesus Cristo? É a verdade única? Mas estão pregando qualquer coisa. E qualquer coisa não salva ninguém. E qualquer coisa não faz nenhum benefício a ninguém. Temos que aprender a falar de Jesus. Crer em Jesus. Só que para mim pregar sobre Jesus, eu tenho que estar com Jesus no meu coração. Eu tenho que crer que Ele existe. Eu tenho que crer que Ele é galardoador. Eu tenho que crer que Ele é o Mestre, que Ele está vivo para todo sempre. Então eu tenho que falar daquilo que eu tenho. É sobre Jesus. É sobre Jesus. E como pregarão se não foram enviados? Versículo 15. Como está escrito, como são maravilhosos os pés do que anuncia as boas novas. Tem muitos pregadores por aí pregando qualquer coisa, porque não foram enviados, não são chamados pelo Senhor. Tem muitos que se fizeram pregadores, se fizeram pastores. Conclusão, eles não pregam a verdade única, eles não pregam Jesus, eles não apresentam Jesus, eles não despertam a fé nas pessoas. O que eles fazem é outra coisa. Temos que crer em Jesus. Primeiro que eu faço, vamos crer, vamos ter a certeza no nosso coração que Jesus está vivo, que Ele existe, que Ele é real, que Ele é o único caminho, que Ele é a salvação, que Ele é a vida e que toda a resposta está nele. É Ele, é Jesus. Não há outro. Temos que crer. Crer. Aí depois você crê. Aí você faz a confissão. Aí você abre a boca e fala. Vamos parar de ser manipulados por falsos pregadores, por aqueles que adulteram o evangelho, adulteram a palavra de Deus. Mesmo assim, versículo 16, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho.
Porquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Sim. Isaías falava sobre Jesus, apesar de estar na lei. Quem acreditou na mensagem dele? Como ele falava. E hoje, nós perguntamos quem acredita em nossa mensagem? Quem acredita no nosso evangelho? O nosso evangelho de Jesus Cristo. Porque as pessoas preferem outra coisa. Preferem a barganha, a negociação, mas não Jesus. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. A fé vem para você ouvir a palavra de Deus. Viver a palavra, não outra coisa. Não palavra de autoajuda. Consolozinho é isso, aquilo. Mas Jesus. As boas novas, as boas notícias, ela vem pelo ouvir. E pelo ouvir, vem pela palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É essa que nós temos que ouvir. É essa que nós temos que aceitar. Porque ela vai despertar, trazer fé aos nossos corações. Encher a nossa mente com Cristo, para que possamos vencer em nome de Jesus. Versículo 18. Mas então indago, será que não ouviram? Evidentemente que sim. Por toda a terra sua voz ecoou e as suas palavras até o confim do mundo. Ora, questionou outra vez, será que Israel não compreendeu a mensagem? Em primeiro lugar, Moisés proclamou: farei que tenha ciúme de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías declarou com toda ousadia: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Quanto Israel, no entanto, afirmou: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Essa referência a Israel dá para entender da seguinte maneira: nós pregamos, falamos de Cristo para pessoa de qualquer uma religião, às vezes sem religião, pessoas que dizem não acreditar em Deus e nada, mas quando nós expomos o Evangelho, falamos de Jesus, mostramos quem é Jesus, a pessoa aceita, ela abraça o Evangelho, ela se converte e são verdadeiros servos, verdadeiras servas do Senhor. Já os religiosos, por esse do mundo gospel, do mundo evangélico, quando nós pregamos, geralmente escarnece, não aceita. Não é assim. Não, a palavra não é assim, não, está mudando, tem que ser assim. Eles querem algo suave. Eles querem algo que promete para eles só refrigério, promete somente paz, promete regalia, promete felicidades, e não salvação. Eles não querem ouvir que tem que se converter, que tem que abandonar o erro, que tem que abandonar o pecado, que tem que abandonar tudo que não presta. Isso eles não querem ouvir. Isso eles não querem ouvir. Mas nós temos que falar. Nós temos que pregar. O tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. É isso que Deus fala. Mas vamos ser inteligentes, não vamos ser esse povo desobediente, não. Não vamos ser esse povo rebelde, não. Vamos voltar para o Senhor, vamos crer nele, vamos viver a palavra dele, vamos buscar Jesus em primeiro lugar. Não é buscar uma lei, não é buscar Moisés, não é buscar outros preceitos ou outros ensinamentos dos homens, não. Vamos praticar o Evangelho. E o Evangelho é Jesus. Jesus veio.
O Messias veio, sofreu na mão dos religiosos, foi espancado, humilhado, crucificado e morreu na cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está vivo para todo sempre. E hoje ele tem todo o poder, no céu e na terra. E todos os joelhos se dobram, se curvam diante dele. Hoje ele é o nosso Senhor. Nós devemos nos curvar a ele. Nós somos servos dele e devemos agir como tal. Hoje nós lemos o capítulo 10 do livro de Romanos. Todas as dúvidas, todo esclarecimento nós buscamos na Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.